estamos de volta com o Falando Nisso. Olha, dependência, efeitos colaterais, automedicação, quais os riscos que os antidepressivos podem causar para a sua saúde? Quem tira as nossas dúvidas hoje sobre isso é o psiquiatra Alberto Jorge Remessar. Mas antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, olha esse toque que o Lucas tem para você, né, Lucas? Para você ficar com a criançada se divertindo muito no Vale Sul Shopping, que tem sim muita diversão para as crianças com o Superar Turma da Mônica. Você vai levar as crianças para brincarem nos infláveis gigantes da turminha mais famosa dos gibis. São 5 obstáculos para crianças até 12 anos ou 1,40 m aí de altura. Arvorismo com Jotalhão, tem também Noar com Anjinho, Marte com Astronauta, Milharar com Chico Bento e Fundo do Mar com Cascão. Crianças menores de 3 anos podem brincar acompanhadas de um maior responsável, mas os adultos só podem mesmo olhar. Não vai querer adulto ficar pulando lá não, viu? Superar Turma da Mônica é gratuito e fica até dia 14 de março na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Um momento divertido para sempre, tá lindo de ver e você chega lá, dá um nome, é muito bem organizado, vale a pena você participar. Gabi, eu tô com uma pergunta aqui que eu acho bacana a gente colocar. A Marcela, ela diz que toma antidepressivos por 15 anos e hoje ela não toma mais, doutor. Só que agora ela tá tendo muito pesadelo e ela diz que começou a ser sonâmbula, andar pela casa e até mesmo comer dormindo. Ela quer saber se tem alguma relação aí com os antidepressivos que ela já tomou ou não. Não, Marcela, nesse caso você não tem uma relação. Tanto o comer pode ser um distúrbio alimentar noturno, o pesadelo ou sonambulismo o que a gente chama de parassonia, uma alteração que ocorre principalmente nas crianças, mas também pode ocorrer em adultos, mas isso não está associado ao antidepressivo que você tomou. Provavelmente está associado com o que está acontecendo agora. Doutor, e outros médicos de outras especialidades além da psiquiatria podem também indicar um antidepressivo? Perfeito. Podem. Qualquer médico com registro legal no Conselho Regional de Medicina pode prescrever. A questão que acho que aí envolve, que isso é muito importante, é o quanto o médico sabe sobre aquela medicação ou sobre aquele conjunto de medicações e quanto ele se sente seguro por isso aí. Nós temos colegas ginecologistas que fazem um trabalho excelente. Quando a sua paciente, o seu cliente chega lá no consultório e fala assim, eu sofro com TPM. Ele vai lá e passa normalmente a fluoxetina, mas pode passar um outro antidepressivo para ajudá-lo durante aquele período. Muito bem indicado. A grande questão é que muitas vezes, se o médico não conhece esse grupo de medicações ou de medicamentos e ele se propõe a tratar coisas que ele não sabe, isso pode ser muito complicado. E aquele remédio que serviu para TPM da amiga não pode servir para outra amiga. Nunca. Né, sabe? Gente? É perigoso. Sabe? Isso daí é muito importante. A amiga, ela foi a médica, fez uma consulta, explicou. Não dá para saber, mas isso é uma coisa muito comum, infelizmente, seja no uso de antidepressivos, de ansiolíticos, benzodiazepínicos ou qualquer um outro. Isso porque esses remédios, muitos deles são controlados, então não sei como que a pessoa consegue comprar mesmo, até sem o médico tá dando para ele ali certinho, né, a listinha dos remédios a tomar também, para levar na farmácia. Sim, né? Lucas, saindo um pouco da área psiquiátrica, antibiótico, minha vizinha, meu amigo, meu pai tomou, tinha a mesma coisa, eu começo a tomar. Não faz sentido, né? A gente vê que até nisso a gente está fora dos trilhos, né? A Sandra está na linha para conversar com a gente. Dani, vamos atender. Alô, Sandra, tudo bem? Alô, boa tarde, tudo Muito bem? boa tarde, Sandra. De que cidade você é? São José dos Campos. Bem-vinda aqui para Falando Nisso. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu tomo clonazepam e eu queria saber quais os efeitos dele, né? Porque eu me sinto bem para dormir, mas se eu ficar sem ele, eu tô começando a sentir assim muito calafrio, como se fosse assim, uma abstinência. Sandra, quanto tempo você já tem tomado esse remédio? Olha, fez 1 ano. 1 ano. Tá. Sandra, boa tarde. Boa o clonazepam é uma medicação do grupo dos benzodiazepínicos. O que ele faz é diminuir a ansiedade, ele pode melhorar o seu sono, é usado também em casos de epilepsia, ou seja, essa medicação tem uma indicação muito precisa. É importante que você converse com o seu médico para saber até quanto tempo ou durante quanto tempo você vai usar. Quando você fica sem a medicação, provavelmente entra num estado de abstinência, isso que você acabou de falar. Isso não é bom.
tá? É importante também falar que os benzodiazepínicos, que é do grupo do qual o clonazepam que você está falando, eles são muito importantes para tratar algumas doenças. Mas, de novo, é importante que isso seja feito com o acompanhamento de um médico ou de uma médica, tá? Não se pode usar medicação porque o outro usou, porque estou me sentindo somente bem. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que tem a ver com isso que a gente está falando, Dani. Essa querida comenta que a mãe dela toma antidepressivos há anos, mas olha só, ela toma por conta própria. Quando sente que está um pouco melhor, ela não toma o remédio por alguns dias. Ela quer saber se isso pode, se tem que ser algo contínuo. Isso é um absurdo, né? Não pode. Infelizmente, é muito comum e o Conselho Regional, o Conselho de Medicina deixa muito claro que isso não pode ser feito. Ou seja, você vai lá no pronto-socorro ou você vai lá num pronto atendimento, aí eu tomo essa medicação, você querer a receita ou que o médico prescreva porque um outro médico prescreveu, sabe lá Deus há quanto tempo. Então, isso não pode, não façam isso. Por um outro lado, é um grande problema que nós temos com aquelas pessoas que começam a usar a medicação, tá? Se sentem bem e aí param. O surgimento dos efeitos, de novos sintomas, seja de depressão, associados de depressão, ansiedade, eles vão surgir com mais intensidade, mais fortemente e em um tempo menor. Então, assim, qualquer alteração ou início de medicação, alteração da medicação ou mesmo parar, isso tem que ser feito sob acompanhamento médico. Isso é muito importante. Não pare de tomar de uma hora para outra, sem contar as síndromes de abstinência, de descontinuação. Então, síndromes serotoninérgicas que são muito graves, não faça isso. É um buraquinho que você vai cavar, além do que você já está tentando tapar. Sem contar que quem dá diagnóstico é médico, não a gente mesmo. Então, eles que sabem o que a gente precisa. Agora, a gente tem alguém na linha. Só uma coisa, claro, Dani, doutor. Nem o Google. Google não dá Principalmente. diagnóstico. Tá? Google não é médico. Doutor Google ainda não recebeu o seu carimbo, como a gente fica brincando. O Google mais assusta do que ajuda. Essa que é a verdade, né? Mais assusta e mais dá medo do que ajuda, Dani. Com certeza. Agora sim, a gente vai atender a Conceição que está na linha. Oi, Conceição, tudo bem? Tudo bem. De São José dos Campos? É. Um abraço para você, bem-vinda aqui ao Falando Nisso. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber com o doutor que eu tomo o Rivotril 05 há quase 10 anos e eu não consigo ficar sem ele, porque me dá uma irritação muito forte, não posso escutar nem barulho alto, nada. O famoso Rivotril. O Rivotril é o clonazepam, tá? De novo, aquilo que nós estamos conversando. Essa medicação é excelente, tem algumas indicações muito precisas, só que você parar de uma hora para outra vai dar síndrome de abstinência. Isso daí, seja física ou psíquica, isso não pode ocorrer. De novo, consulte, converse com o seu médico para saber como eu posso reduzir, quais os efeitos que eu vou ter, eu me sinto melhor, não me sinto. Por outro lado, se você se sente bem, se você faz acompanhamento médico regular e não apresenta nenhuma alteração, continue usando porque vale a pena. Você está bem com ele, mas sempre com orientação médica. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o doutor explicar para a gente se um medicamento tem validade, Dani, no nosso organismo. Tem uma querida aqui, a Débora de São José, ela diz que toma então um remédio e faz 1 ano que ele não faz mais efeito nenhum para ela. Quer saber se isso pode mesmo acontecer ou não? A gente já responde para você, viu, Débora? Isso mesmo, gente, porque dá uma atenção aqui para mim agora. Funcionários que trabalham em nome das Nações Unidas e de outras organizações parceiras da ONU estarão entregando alimentos somente mediante a troca de favores sexuais. Os casos começaram a ser relatados em 2015, viu, Lucas? Triste, né? Triste, Dani, porque semana passada a gente já comentou da Cruz Vermelha, de alguns funcionários que estavam usando prostitutas, né, pagando prostitutas, e agora essa situação com a ONU. São instituições que a gente sempre teve tanto respeito e teve como referência internacional, e a gente vê que o ser humano está conseguindo manchar a imagem dessas instituições. E que fim que vai ser isso? Que fim que vai ser isso para a humanidade? Né? E né? como ficam essas pessoas, né? E olha, gente, aqui no próximo bloco você confere que a justiça alemã autoriza cidades do país a optarem sobre a circulação de carros. E ainda antes do intervalo, tem aquele momento gostoso demais da gente colocar ao vivo aqui os recadinhos que chegam no nosso WhatsApp. Boa tarde para vocês. Eu estou aqui no meu trabalho
Sou porteiro no condomínio. Quero mandar um beijo para minha esposa, tá em casa. E para vocês aí, ó, um abraço gostoso. Esse programa seus é 10. Tchau.